Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios de ciências da nossa apostila 4, do capítulo 27, A Forma da Terra, das páginas 302 a 312. Como sempre, na primeira página do nosso capítulo, a gente tem uma imagem e ele faz algumas perguntas referentes a essa imagem. Novamente, eu torno a dizer para vocês que essas respostas são pessoais e que eu coloco aqui para vocês algumas respostas com algumas coisas explicando o que seria aqui. Certo? Mas uma resposta mais completa, vamos dizer assim, mais dentro dos termos científicos. Mas que a resposta de vocês não tem que estar igual à minha. E, novamente, eu torno a dizer, se você respondeu e ficou com dúvida se a sua está correta ou não, você pode me encaminhar no e-mail para que eu dê uma olhada e verifique para você se está correto, se está faltando alguma coisa, se está certa, se você falou de um assunto que não tem nada a ver com o que estava sendo perguntado, tá bem? Então, vamos lá. A forma da Terra está na página 302. Nós tínhamos que observar a imagem que está lá e ele pergunta: como você descreveria a forma do planeta Terra se tivesse vivido há mais de 2.000 anos? Então, eu coloquei baseado no que a gente sabe lá dos ancestrais, como que eles pensavam que era a forma da Terra naquela época, tá? Durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. No entanto, muitos sábios já afirmavam que a Terra apresentava formato arredondado. O aprimoramento das técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância para esclarecer tal fato. Então, quer dizer que lá há muito tempo atrás, eles achavam que a Terra era o quê? Plana. Depois, passado um tempo, eles já achavam que era de forma arredondada. Isso há mais de 2.000 anos atrás. Com a utilização de instrumentos altamente avançados, por exemplo, os satélites artificiais e as sondas espaciais, foi possível estabelecer que a Terra possui cerca de 110 milhões de quilômetros quadrados. Outra importante confirmação refere à sua forma, um geolide, com leve achatamento nos polos. Essa parte aqui, ó, do aprimoramento das técnicas, isso aí só veio depois de muitos anos, tá? De muito tempo, para que pudesse ser estudado realmente como é a Terra. Mas lá, se eu tivesse vivido há mais de 2.000 anos atrás, provavelmente eu iria dizer que a Terra era plana ou que ela tinha um formato arredondado já. 2. É possível visualizar a curvatura da Terra com base em observações como a da imagem? Num planeta grande como a Terra, não se consegue visualizar sua curvatura, mesmo estando no ponto mais alto de sua superfície. Lembra que eu disse na aula, mesmo lá no ponto Everest, o ponto mais alto, a gente não consegue observar essa curvatura. A gente olhando no horizonte, a gente pode ter uma noção de uma curvatura, mas não daria para a gente ver exatamente aquela curva arredondado, como se fosse uma esfera, tá bem? Quais evidências poderiam indicar que a Terra é esférica? Então, aí eu dei um exemplo aqui, foi o exemplo que ele deu na aula do próprio barco, tá?
quando observamos um barco que navega em direção ao horizonte, a imagem que temos não é de um objeto que fica menor e menor até tornar-se invisível. Na verdade, é possível perceber que, ao chegar na linha do horizonte, o barco começa a desaparecer em partes. O casco do navio deixa de ser visível, depois seu corpo e, por último, seu mastro. Isso acontece por conta da curvatura da Terra, que faz com que nossa visão do horizonte esteja limitada a uma linha reta, que alcança até certo ponto da curvatura terrestre. A partir de lá, o objeto que segue rumo ao horizonte desaparece abaixo desta linha. Sendo assim, mesmo com a ajuda de uma luneta para ampliar a imagem, o barco ainda vai desaparecendo. Então, essa é uma das evidências, tá, gente? De que a Terra, realmente a Terra tem uma curvatura arredondada, não é redondinha, porque a gente já viu que nos polos ela é um pouco achatada. Atividade 1, página 306. Em novembro de 2017, o astrofísico estadunidense Neil deGrasse Tyson, não sei se é assim que fala, tá, gente? 1958, ironizou a teoria da Terra plana, postando o tweet abaixo. Então, tá aqui, ó. A lunar eclipse, tá? Tá mostrando aqui, ó, que se a Terra seria redonda, tá? A eclipse, ela ia estar o quê, ó? Dessa forma, não ia estar como daquela forma arredondada que a gente viu, tá? Explique o que Tucson queria comprovar com seu tweet. Tucson queria demonstrar que, se a Terra fosse plana, durante um eclipse lunar total, a sombra da Terra projetada na Lua teria a forma de um traço grosso, que seria isso aqui. Uma forma parecida com um retângulo plano, totalmente diferente do que se tem observado durante os eclipses. A sombra da Terra projetada na Lua é sempre circular, o que evidencia a sua esfericidade. Então, gente, é só a gente observar os eclipses lunares que a gente vê e a gente mostrou lá na aula para vocês que o eclipse lunar, quando acontece, ele tampa a Lua aqui de uma forma que fica uma parte arredondada. Se ela fosse plana, seria esta sombra na Lua, certo? Não daquela forma arredondada. Então, por isso que Tucson confirma que a Terra é o quê? Redonda e não plana, como muitos andam dizendo por aí. B. A evidência de Tucson citou em seu tweet sobre a esfericidade da Terra surgiu em um período de grande influência de pensadores gregos que estudavam a Terra e o universo. Que período é esse? Quais foram os prováveis responsáveis por essas ideias? Gente, aqui a resposta é pessoal, tá? Eu vou dar um norte do que eu acho que vocês iriam responder aqui, tá bem? Baseado no que foi estudado dentro da nossa aula. Então, eu coloquei da seguinte forma. Espera-se que os alunos, que vocês, mencionem que essas ideias foram propostas pelos gregos na época anterior ao calendário cristão, provavelmente no século VI a.C.
A concepção de que os corpos celestes conhecidos, inclusive a Terra, são esféricos, teria sido proposta por Pitágoras de Samos. Nós falamos dele na aula, tá? Apoiados nessa concepção, Platão de Atenas, seguido de seu discípulo Aristóteles de Estagira, com base em observações astronômicas, reforçou as evidências de esfericidade da Terra, com base em sua sombra circular projetada na Lua durante um eclipse. Isso aqui que eu coloquei, nós falamos dentro da nossa aula. Nós falamos do Pitágoras, nós falamos do Platão, nós falamos de Aristóteles de Estagira. Então, eu peguei o que foi estudado dentro da nossa aula para poder responder a esta pergunta. O tweet explica em evidência indireta da forma da Terra. Cite outra evidência utilizada para sustentar a ideia de que a Terra tem formato esférico. Aqui é pessoal. Eu poderia citar a do barco que a gente falou, mas tem outras formas também que a gente poderia ter visto, seria da eclipse lunar, do barco, ó, já citei duas. E se a gente for pesquisar, a gente vai descobrir outras coisas que mostraria que a Terra também é redonda. Pelos satélites, quando ele mostrou aqui, tá? Que devido à observação dos satélites, tá certo? Ó, que eu disse aqui, ó, lembra, ó, que eu disse aqui, ó, com a utilização de instrumentos avançados, satélites artificiais, sondas espaciais, tá? O levantamento mostra, né, os quilômetros quadrados, as técnicas cartográficas, tudo isso aí vai mostrar que a Terra tem formato o quê? Esférico. Registro do experimentando, que eu falei que eu ia comentar com vocês. Eu realizei a experiência, tá certo? Então, por isso que eu estou fazendo esses comentários com vocês a respeito dela. Com base nas observações feitas, responda. O que é possível afirmar sobre o tamanho e a direção das sombras projetadas na superfície de um corpo celeste? Aqui era esperado que vocês comentassem que, comparando as sombras projetadas por corpos de mesmo tamanho em uma superfície esférica, elas apresentam tamanhos e diferentes e direções diferentes, tá? Então, quer dizer, todos os palitinhos espetados naquela bola de isopor, a sombra deles vai ter tamanhos diferentes e projeções, quer dizer o quê? Lados diferentes, tá? O que é possível afirmar sobre o tamanho e a direção das sombras projetadas na superfície de um corpo? Também era esperado que vocês comentassem, mas como muitos provavelmente não devem ter feito a experiência, vamos lá. Que comparando as sombras projetadas por corpos de mesmo tamanho em superfície plana, elas apresentam tamanho e direções iguais. Se a superfície for plana e a sombra for projetada nessa parte plana, elas terão todas tamanhos iguais e direções iguais, diferente do corpo esférico. Imagine uma situação hipotética relacionada a essa atividade. Pedro e Rafael, amigos há muitos anos, decidiram fazer uma observação astronômica juntos, apesar de não morarem na mesma região. Rafael mora em Belém, BA, e Pedro mora em Campinas, São Paulo. Eles combinaram que em um mesmo dia ensolarado, no primeiro dia de férias, no dia 20 de dezembro, às 10 horas,
colocariam um cabo de vassoura do mesmo tamanho em posição perpendicular à superfície de um solo plano e horizontal, e observariam detalhadamente as sombras, fazendo algumas medidas durante esse dia. O que se espera que eles observaram em relação à direção das sombras projetadas no solo? Ambas estariam sendo projetadas no lado leste ou no lado oeste do cabo da vassoura. E por quê? Ao comprimento da sombra, ambas teriam o mesmo tamanho? Por quê? Aqui a gente espera, né, que a gente responderia da seguinte forma. Neste mesmo horário, às 10 horas, ambas as sombras projetadas devem estar no lado oeste do cabo da vassoura, direção leste-oeste, pois o Sol nasce na região leste e permanece nessa região durante todo o período da manhã, até o meio-dia solar, aproximadamente. Então, quer dizer que não importa se ele está lá em Belém ou em Campinas, a sombra será projetada no mesmo lado, na mesma direção. Nas duas localidades, também se espera que concluam que as sombras devem apresentar tamanhos o quê? Diferentes. Apesar delas estarem projetadas, a sombra está projetada na mesma direção, o tamanho vai ser diferente. Por que que o tamanho vai ser diferente? Porque como a Terra é arredondada, vamos pensar assim, depende de onde está localizada a cidade, vai ter uma sombra maior e a outra vai ter uma sombra menor. Então, quer dizer que os tamanhos não serão iguais, serão o quê? Diferentes. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Restando qualquer dúvida, vocês, por favor, me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer. Torno a dizer, as respostas pessoais, você pode me encaminhar no e-mail, que eu faço a correção para você, dizendo se está certa, se está faltando alguma coisa, se precisa completar ou se está totalmente errado, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!